una vez, buenas noches a todos. Que Dios nos bendiga. Que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, nuestros corazones con el mensaje que vamos a estudiar en esta noche. Pero quiero empezar con una buena noticia. Es verdad que el Evangelio es una buena noticia. La primera buena noticia es que todos somos salvos por la gracia. Pero la otra buena noticia es que el hermano Paisilva está bien mejor. Y su esposa, aquí tengo el mensaje que vino ahora. La hermana Alejandrina, ya el tercer día que no necesita hemodiálisis. También no está tomando más remedio para el corazón. Desde ayer está sin laceración. El pulmón tuvo también una mejora. Y la meta de los médicos es sacarla de la intubación muy pronto. Es una buena noticia. Hermano Paisilva agradece a todos los hermanos que estuvieron orando por él y también por su esposa. Pienso que muy pronto vamos a tener hermano Paisilva participando con nosotros aquí del seminario. Hermano Paisilva es un amante del Evangelio, ¿no? Y él le gusta hacer muchos seminarios sobre este tema. Y ahora mismo está participando también, estamos participando de un seminario en la iglesia, una iglesia aquí de Brasil. Bien, hermanos, nosotros empezamos el seminario de Romanos. Ya hablamos que el libro de Romanos es una de las cartas más importantes que encontramos en la Biblia. Si queremos conocer el plan de la salvación, el mensaje de la salvación por la gracia, la justificación por la fe, debemos estudiar Romanos, porque es un seminario muy didáctico preparado por Pablo sobre el tema de la salvación. Vamos a hacer un resumen muy corto. En el capítulo 1, después de introducir el tema, el Evangelio, que es el poder de Dios, él introduce el tema del pecado, de la universalidad del pecado. Empieza hablando de los gentiles, de los paganos, que tuvieron el conocimiento de Dios a través de la revelación natural, pero leímos que, teniendo conocimiento de Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Entonces se entregaron a la idolatría y la palabra de Dios habla entonces que Dios los entregó a sus propias concupiscencias porque no aceptaron la gracia de Dios. Entonces vino todo el tipo de pecados, la inmoralidad, la sensualidad y todos los pecados que son frutos de la idolatría. Entonces Pablo, en el primer capítulo, quiere decir que los paganos están bajo la ira de Dios, son indesculpables. En el capítulo 2, él empieza hablando de los moralistas, de los críticos, que critican a los demás y hacen las mismas cosas que ellos critican a los demás, también son inculpables delante de Dios. Y después envía un mensaje directo a los judíos. Los judíos tuvieron el privilegio de tener el conocimiento de Dios, de la revelación especial, de la ley de Dios, de las escrituras del Antiguo Testamento, pero también pensaba que apenas los gentiles, los paganos estaban bajo la ira de Dios, pero ellos también estaban. Ellos no eran indesculpables porque conocían la verdad, pero no la practicaban. Entonces, él quiso probar que los judíos también están bajo la ira de Dios, están bajo el pecado. En el capítulo 3, que habla que todo el mundo está bajo el pecado, porque no hay uno solo que practica el bien. Y el capítulo 3, él empieza entonces ahora a introducir la solución de Dios para el problema del pecado. Y la solución es la gracia, es el Evangelio. En el capítulo 4, él ahora da dos ejemplos de Abraham, que es el padre de la fe. Él hizo la alianza con Dios y él creyó en Dios y eso le fue imputado como justicia. Dios
dio después la circuncisión como el sello de la justificación, y habla también de David, dos grandes hombres. Bien, y ahora vamos a estudiar el capítulo 5. En el capítulo 5, Pablo, podríamos dividir en dos partes, ¿no? El capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 11, sería la primera parte. Nesses primeiros versículos, 11 versículos, Pablo habla sobre el fruto de la justificación por la fe, el fruto de la justicia de Cristo. Y del capítulo 12 hasta el versículo 21, entonces Pablo va a explicar cómo fue que entró el pecado en el mundo, cómo la humanidad se tornó arruinada por el pecado, y cómo a través de Jesucristo nosotros somos restabelecidos en la comunión con Dios. Bien, ese es apenas un resumen para que podamos introducir el capítulo 5. Entonces vamos a empezar en el versículo 1, Romanos, capítulo 5, versículo 1, que a los justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, por lo tanto, empieza otra vez con la justificación. Justificados. Pues por la fe tenemos paz para... Vamos a hacer un estudio expositivo como hicimos de las otras veces, un estudio analítico en que vamos a estudiar versículo por versículo. Bien, nosotros habíamos en el capítulo 4, en el capítulo 3, que justificado significa ser declarados justos por Dios. El injusto es declarado justo por una justicia que no pertenece a él, por la justicia que fue desarrollada en Jesucristo. Ele pudo ser perdonado porque sus pecados fueron transferidos para Jesucristo, y Jesucristo pagó el precio de sus pecados, e ele pudo ser declarado justos. Portanto, ser justificado é ser declarado justos por Deus. Isso é que Pablo vai apresentar neste capítulo. Então, justificado, vamos entender que a justificação é um ato declaratório de Deus. Pela justificação somos redimidos da pena do pecado, perdonados e recebemos o favor de Deus. E nesse versículo vemos que a justificação é recebida por la fé, justificado por la fé. Não somos justificados com base em la fé, mas em virtude do sacrifício expiatório de Jesucristo. La fé é apenas o instrumento por lo qual nós nos apropriamos de los benefícios de la cruz. La fé é a mano com a qual nós recebemos a graça de Deus. La justificação também, conforme vimos nesse versículo, é por intermédio de Cristo. La base de la justificação. Nós vamos ver depois em los demás versículos, é o sacrifício de Cristo em la cruz. Paulo vai deixar claro, nós não somos justificados com base em la obra que hacemos para Deus, pero somos justificados por la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Não somos justificados por los méritos humanos, mas por los méritos de Jesucristo, porque há mérito em sua vida. La muerte expiatória de Cristo é a causa fundamental de la justificação, mientras la fé é sua causa instrumental. E lemos então que, justificados por la fé, temos paz.
Me gusta desta versão porque habla, temos paz para com Deus. Significa que o homem estava alejado de Deus, o pecado ocasionou um abismo entre o homem e Deus, um muro de separação, e a justificação tem como propósito fazer uma puente sobre esse abismo, ou destruir o muro de la separação que há entre nós outros. E isso se dá por nosso Senhor Jesucristo. Por lo tanto, la paz é o fruto imediato de la justificação. Paz não significa que nós outros nos sentimos bem, não está basado em um sentimento, pero paz está dizendo aí é um hecho de que estamos agora reconciliados com Deus. Não somos mais inimigos de Deus, não estamos mais separados de Deus, pero somos amigos de Deus, estamos reconciliados com Ele. É isso que significa ter paz com Deus. Bem, há um texto de Hermana White que habla sobre, pero vamos ler um pouquinho mais tarde. Quero explicar uma coisa aos irmãos muito interessante. Quando Lutero e os demais reformadores fizeram uma revolução em el mundo com o mensaje de la justificación por la fe, muitos países de Europa foram liberados do jugo de Roma, del mensaje de la salvación por las obras, del miedo. Pero luego, en seguida, la Iglesia Católica realizó un concilio en la ciudad de Trento, en norte de Italia. Por isso é conhecido como o Concílio de Trento. Este concílio foi realizado entre os anos de 1545, se acordando que a reforma foi em 1517, alguns anos apenas depois da reforma, a 1563, 18 anos, porque naquele tempo os concílios se demoravam mais tempo. Nesse concílio, o Papa Pablo III reuniu todos os representantes máximos da Igreja Católica, porque de alguma maneira eles queriam contrafazer o mensagem da justificação por la fé. Então, esse concílio é chamado de concílio de la Contra-Reforma. E nesse concílio eles também criaram o mensagem de la justificação por la fé, pero de uma maneira muito sutil. Eles falam que era justificação por la fé, pero em verdade era a justificação por las obras. E quero que os irmãos entendam a sutileza do mensagem que foi criado em esse concílio, porque às vezes nós outros também caímos em el mesmo erro. Então, foi nesse concílio também que se criou a Sociedade de Jesus, os jesuítas. E nesse concílio se estabeleceu, portanto, a doutrina católica de la justificação por la fé. E se deu em uma sexta secção deste concílio. E nesse concílio foi estabelecido que nós outros, os evangélicos, chamam também de el sofisma de la gracia infusa. E eu quero explicar isso para os irmãos, porque nós devemos entender que a paz com Deus, os frutos de la justificação, la generación, la transformación de nuestro carácter, las buenas obras, la obediencia, son todos frutos de la fe. No son base para nuestra justificación, pero son resultados. Pero, o que é isso da Igreja Católica? O que é o sofisma de la graça infusa? Não sei se está certo o nome em espanhol, infusa, não? Pero creio que os irmãos entendem o que significa
sofisma, não? Sofisma é uma mentira apoiada por um conjunto de verdades. Então, você tem algumas verdades para apoiar uma mentira. Isso é um sofisma. Então, se a Igreja Católica apresentou algumas verdades para sostener uma mentira. Então, quais são as verdades que foram estabelecidas, usadas para ser uma base para se predicar uma mentira? A primeira verdade é que o homem está separado de Deus, necessita aceitar a Jesus Cristo em sua vida. Isso é uma verdade. É verdade que quando o homem vem a Jesus, ele vai agora receber o Espírito Santo. Só eles falam que a graça é infundida ou posta dentro do coração, dentro do ser humano. É uma verdade também. O Espírito Santo é dado a todo aquele que aceita a Jesus Cristo. Em el capítulo que estamos estudando, nós outros vamos ver que o Espírito Santo nos ha sido dado, ha sido derramado em nossos corações com o amor de Deus. Pablo habla disso também. Pero isto é resultado de sermos justificados. Então, depois, nós outros somos, por el Espírito Santo, levados à prática de buenas obras, de obediência. Essas buenas obras, elas servem para glorificar a Deus. Pero el Concílio de Trento habla, então, que essas buenas obras, que são frutos da obra do Espírito Santo em el coração do crente, são as obras que justificam o pecador. Vocês entenderam agora a sutileza? A sutileza, eles ensinam que o homem não é justificado por suas próprias buenas obras. Pelas obras que são operadas por el Espírito Santo em seu coração, são as obras que o justificam. Aí está a sutileza. Aí está o erro do ensino católico. Hermanos, é tão sutil, porque às vezes nós outros também caímos em esse erro. Não sei se vocês já escutaram alguém falar assim bem. Nós outros, por nós outros mesmos, não podemos, não temos poder, não temos força, não podemos obedecer, pero com a ajuda do Espírito Santo podemos obedecer. É verdade que podemos obedecer e obedecemos. Pero quando você pensa que essa obediência tem méritos que pode justificar diante de Deus, então você está caindo em el sofisma do catolicismo. Você está poniendo usted está poniendo la justificación después de la santificación. Usted está diciendo que Dios primeramente hace el hombre justo, hace el hombre bueno, para después declarar que él es bueno. Cuando los reformadores, Paulo e os escritores bíblicos falam que Deus declara que ele injusto é justo por uma justiça que não pertence a ele, que foi desarrollada em Jesus Cristo, e ele é declarado justo sendo pecador. E porque Deus o considera como justo, então o Espírito Santo vai trabalhar em ele para torná-lo justo. Pela justificação, não é a ser el pecador justo, mas é declarar que o pecador é justo. A obra de hacer el pecador justo o santo é a obra de la santificação. Espero que os irmãos tenham entendido essa questão da graça infusa. Gostaria de ler um texto de Irmã White que Irmã White entendeu muito bem o que aconteceu aí em el Concílio de Trento, e a sutileza do catolicismo, que às vezes nós outros também somos entrapados por essa sutileza. Vamos ler um texto que está em livro Fé e Obras, página 17.
Hermano David, se tem el texto, o primeiro texto que tenho aí, Fé e Obras, página 17, habla assim: sea hecho claro el manifiesto que não é possível, mediante mérito de la criatura, realizar coisa alguma em favor de nossa posição delante de Deus ou de la dádiva de Deus para nós outros. Se la fé e las obras pudiera comprar o dom de la salvação, então o Criador estaria obrigado ante la criatura. Em este ponto, la falsedade tem uma oportunidade de ser aceitada como verdade. Se algum homem pode merecer a salvação por algo que pueda ser, então está na mesma posição do católico que cumpre penitência por seus pecados. A salvação é, em tal caso, em certo modo, uma obrigação que pode ganhar-se como um sueldo. Se o homem não pode, por nenhuma de suas boas obras, merecer a salvação, então esta deve ser inteiramente por graça, inteiramente por graça. E arriba você lê assim: se la fé e las obras, la salvação não é esta fórmula, fé mais obra igual salvação, é uma fórmula católica. A forma evangélica é graça igual salvação. Está claro? Então, não é fé mais obras. Se você quer falar de fé mais obras, é verdade que adelante allá, quando vamos falar de santificação, então aí você pode falar de fé e obras. Mas na justificação, somos justificados por la fé e somos salvos solamente por la graça. Há um outro texto, o texto seguinte, irmão, o texto de Fé e Obras 104, está aí também. Vou ler apenas ressaltar aqui para ganhar tempo. Aqui habla assim: a lei demanda justiça, ante a lei, o pecador deve ser justo, pero é incapaz de serlo. A única forma em que pode obter a justiça é mediante a fé. Por la fé pode apresentar a Deus os méritos de Cristo e o Senhor coloca a obediência de seu Hijo em la cuenta del pecador. A justiça de Cristo é aceptada em lugar do fracasso del hombre e Deus recebe, perdona e justifica el alma creyente arrepentida. La trata como se fuera justa, não é que é justa, como se fuera justa, e la ama como ama a su Hijo. Então, quero que os irmãos que estão atendendo esse seminário entendam, isso é um ponto muito claro em la Bíblia, em el Espírito de Profecia, que a única maneira que nós outros podemos ser justos é por uma justiça que não pertence a nós outros, uma justiça que foi desarrollada na pessoa de Jesus Cristo, e é nuestra por la fé. A fé pode alcançar este dom de Deus e receber esta justiça. Bem, irmãos, então, se vamos continuar em nosso estudo, queria apenas fazer esta aclaração. Vamos ver o versículo 2. O versículo 2, agora de Romanos. Por quem também temos entrada por la fé a esta graça. Novamente, ele usa que temos entrada por la fé a esta graça. Para Paulo, graça é favor imerecido. É ser tratado como não se merece, em la qual estamos firmes. Então, a graça é como um porto seguro, né? Quando nós outros entendemos que somos salvos por la graça, aí estamos firmes, então. Então, ele usa lá em el versículo 1 e el versículo 2, Pablo usa três palavras muito importantes aqui. Ele usa a palavra, primeiramente, ele usa a palavra paz, usa a palavra graça e também aqui usa a palavra glória. E nos gloriamos em la esperança de la glória de Deus. Ele fala que a paz tem que ver com o nosso passado, porque nós outros estávamos separados de Deus, pero por la fé tivemos acesso à graça.
A la gracia é um estado permanente, contínuo, que estamos favorecidos por Deus. E a glória está atrelada ao futuro. Quem foi justificado não teme o futuro. A morte já não mais lo deixa com medo. O porvenir é seu anseio e a glória é sua expectativa. A palavra traduzida por gloriamos significa regozijo, uma alegria triunfante, uma firme confiança em Deus, inspirada pela certeza de que uno tem paz com Deus. Então, sintetizando esses 3 primeiros pontos, afirmamos que os frutos da justificação são paz, graça e glória. Conforme já explicamos, graça tem que ver com o nosso passado, porque nós estamos mais inimigos de Deus. A graça tem que ver com o nosso presente, porque estamos firmados, estamos agora em paz com Deus. E a glória tem que ver com nosso futuro. Pero a justificação não apenas nos prepara para o cielo, mas também nos equipa nos prepara para vivirmos vitoriosamente aqui na terra. Paulo não está tratando algo apenas para ele porvenir, o que vai acontecer depois da venida de Cristo, mas de algo que nos capacita a viver vitoriosamente em meio às tensões da vida. Então, aqui vamos ver agora que em el versículo 3, ele empieza dizendo, e não só isto, sino que também, versículo 3 agora, e não só isto, versículo 3, e não só isto, sino que também nos gloriamos em las tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Interessante, não significa aqui que os crentes, os que foram justificados, têm prazer nas tribulações. Não é isso que está dizendo aqui, não? Não somos masoquistas, como aqueles a quem se agrada a dolor. Pero também não significa que nós outros não entendemos que em esta vida nós outros não estamos livres de passar por tribulações, por pruebas, por dificuldades. E um apenas está capacitado para passar por las tribulações e por las dificuldades se ele está justificado por la fé, se ele está em paz com Deus. Então, as tribulações devem ser vistas à luz do que ela pode fazer por los creyentes. Deus, em sua pedagogia, em seu método de preparar-nos para a glória, ele permite que em esta vida passemos por dificuldades, por tribulações. E nós outros devemos entender isso. Interessante que a palavra calcumeta é uma palavra que indica que nos alegramos, quando habla nos alegramos com grande e intenso júbilo, não? Então, se nós outros entendemos que as tribulações presentes, como a glória venidera, são objeto de júbilo para o cristiano. A palavra tribulação, ela foi traduzida do grego tripsis. Tripsis é a palavra tribulação. Significa também pressão. Não apenas no sentido de que se habla de la dolor, de la tristeza, de la aflição ou de la enfermidade, mas também de la pressão do mundo contra o cristiano. A vida cristiana é um enfrentamento de muitas pressões. Pressões do diabo, do mundo, de nossas fraquezas. Jesus deixou claro que no mundo tendemos que passar por aflições. E o apóstolo Paulo também falou que através de muitas tribulações nos importa entrar em reino de Deus. Então, as aflições, as tribulações é como uma porta que temos que passar por elas. E ele também, irmã White, falou que as pruebas
Son obreiras en las manos de Dios para nos pulir, para sacar todas las arestas de nuestro carácter y nos habilitar para la vida del cielo. Entonces, son 4 estágios que Pablo apresenta aquí. El primer estágio en nuestro aprendizaje, en nuestro preparo para la gloria. El primero es las tribulaciones. E agora, a segunda parte do versículo 3, habla assim, sabendo que a tribulação produz paciência. Há outra versão que habla perseverança ou paciência. A tribulação, por lo tanto, é pedagógica. Ela gera paciência triunfadora. Nós outros não poderíamos exercer paciência sem o sofrimento, porque sem esse não haveria necessidade de paciência. A paciência, ela nasce do sofrimento. A palavra grega upomone significa paciência triunfadora. Upomone é a palavra que foi traduzida para paciência. Trata-se de uma paciência vitoriosa, que não se entrega, nem é passiva, mas triunfa alegremente diante das intempéries da vida. Então, sim, o pulmoné, que é a paciência diante das circunstâncias adversas, é do espírito que enfrenta as coisas e la supera. E agora, o versículo 4, vamos ler o versículo 4. Por lo tanto, o primeiro estágio é a tribulação. A tribulação produz paciência ou perseverança. É uma coisa que produz outra, não? É fruto. Então, a paciência é fruto da tribulação. E agora, a paciência ou a perseverança produz. Há uma versão que habla, produz experiência. Produz experiência. Pero me gusta de la tradução que estamos usando aqui, porque não usa a palavra experiência, mas a palavra e a paciência produz a prueba, não? Ou há outra versão que eu tenho aqui, habla assim, a paciência, a perseverança produz caráter provado. Por lo tanto, sabe, para nós outros alcançar uma maturidade espiritual, ser aprovado para a obra de Deus, necessitamos passar por todos esses estágios. Primeiramente, por la tribulação. La tribulação produz paciência, e a paciência é que nos aprova. A palavra dokime, que foi a palavra usada, traduzida por experiência, que em outras versões usa a palavra experiência, significa literalmente algo provado e aprovado. Esta palavra era usada para descrever o metal que era submetido ao fogo para sacar todas as escórias, as impurezas e torná-lo um metal provado, legítimo e puro. Portanto, a palavra dokime significa caráter provado e aprovado como resultado de um teste de julgamento. Um bom exemplo disso é a experiência vivida por Davi e por outros grandes homens de Deus. O que Pablo nos ensina, está ensinando, é que nós outros devemos ter uma fé que foi provada por el fogo. Por isso que em mensagem que é enviado para a igreja de Laodiceia, aconselho que de mim compres ouro provado em el fogo. O ouro provado em el fogo é o que nós outros estamos estudando aqui. Devemos ter uma fé que não é de segunda mão. Não devemos conhecer a Deus porque escutamos. Não devemos ter fé porque escutamos de outras pessoas, mas devemos conhecê-lo personalmente, profundamente. Experimentalmente devemos conhecer a Deus. E em quarto lugar, habla aqui, a experiência, ou o caráter provado, produz esperança. Esperança. Essa não é uma esperança vaga, não é uma esperança vazia, é uma esperança segura, que não nos decepciona, nem nos deixa avergonzados. Não é uma ficção. O cielo
não é para nós outros uma utopia. A vida futura não é uma utopia, mas é algo palpável, é algo que nós outros estamos seguros, porque Cristo nos dá esta segurança. A justificação não é apenas, por lo tanto, vemos aí que a justificação não é apenas que Deus nos declara justos, pero tem reflexos concretos e reais em esta vida. O resultado da justificação é uma bendita experiência e transbordamento do amor de Deus em nosso coração. E agora vamos ler o versículo 6. Vamos ler do versículo 5 até o versículo. Vamos ler o versículo 5 primeiramente. E a esperança não avergüenza, porque o amor de Deus ha sido derramado em nossos corações por el Espírito Santo que nos é dado. Me gusta muito a expressão derramado, porque a palavra derramado significa que abundância em difusão é como um refrigério, como uma lluvia, né? Não é dado em uma medida muito pequena. É como o Espírito Santo que foi derramado em el Pentecostés. Não foi dado com uma pequena medida, foi em abundância. É o que Deus quer fazer. Quer derramar o Espírito Santo em abundância em los corações de los creyentes. Não é destituído de significado o hecho de que neste versículo, tanto o amor de Deus quanto o Espírito sejam mencionados por la primeira vez em esta epístola por Pablo. Pois apenas o Espírito Santo pode comunicar-nos o sentimento do amor de Deus. Mesmo que os pecadores escutem muitas vezes falar do amor de Deus, da dádiva de Deus, apenas o Espírito Santo é que pode fazer com que os pecadores entendam e aceitem este amor. Agora, vamos ler o versículo 6, porque Cristo, quando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vamos ler também versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por um justo, contudo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El versículo 8. Mas Deus muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 3 hechos deben ser destacados con respecto al amor de Dios mencionado en estos 3 versículos. Primeramente, el amor de Dios es copioso. El amor de Dios es revelado de algo profuso, abundante. No es dado por medida, mas é derramado em nosso coração. Depois, em segundo lugar, o amor de Deus é imerecido. A causa do amor de Deus não está em el objeto amado, pero em ele mesmo. Irmã White habla que nós outros somos amados por Deus. La cruz é a prueba de que nós outros somos amados por Deus. Nós outros não somos amados por el hecho del gran sacrifício. Pero el gran sacrifício é a prueba del gran amor de Deus. Cristo não morreu por alguém que merecia o amor de Deus. Al contrário, Paulo diz que éramos débiles, impíos, pecadores, inimigos. É quando Deus morreu. Em terceiro lugar, o amor de Deus é provado. A manifestação do amor de Deus se dá por meio de um evento histórico. Este evento histórico é a cruz. A prova mais eloquente do amor de Deus é a cruz de Jesucristo. Pablo já havia provado que em la cruz
Deus revelou sua plena justiça. Isso estudamos em el capítulo 3, no versículo 25 e 26. Agora, ele afirma que em la cruz, Deus revelou seu abundante amor. O amor de Deus não é apenas um sentimento, é uma ação. O amor de Deus não consiste apenas em palavras, é uma dádiva. O amor não é uma dádiva qualquer, mas uma dádiva de si mesmo. Deus deu seu Hijo. Ele deu tudo que tinha. Deu a si mesmo. Deus não amou aqueles que não tinham amor por ele, mas aqueles que lhe viraram as espaldas. Deus amou aqueles que eram seus inimigos. Essa é a maior prueba del amor de Deus. Vamos ler o versículo 9 e 10. Luego, sendo já justificado por sua sangue, quanto mais por meio dele seremos salvos de la ira. Porque se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus por la morte de seu Hijo, quanto mais já reconciliados seremos salvos por sua vida. Pablo passa de la prueba del amor de Deus a nosotros para las consecuencias de la muerte de Cristo por nosotros. Com uma lógica irresistível, Pablo vai del maior para o menor, dizendo: se já fomos justificados por la sangue de Jesus Cristo, com certeza seremos salvos de la ira del dia de juízo. Se Cristo já vertiu seu sangue por nós outros, haciendo o trabalho mais difícil, não deveríamos hesitar em crer em nossa completa absolvição em el dia del juízo. Se Deus nos amou tanto quando éramos inimigos, imagina a hora que somos amigos. Imagina a hora que já estamos reconciliados. Quanto mais não nos vai amar. Sabe, me gusta dessa expressão, muito mais, não muito mais. Quando éramos inimigos, ele nos amou. Vai nos amar muito mais a hora que já somos reconciliados. Fomos reconciliados com Deus por la sangre de Cristo. Mas desfrutamos sua intimidade por meio de sua vida ressurrecta. Cristo não apenas morreu por nós outros, mas ressuscitou por nós outros. Ele vive por nós outros. Não apenas verteu seu sangue por nós outros, ele intercede continuamente por nós outros. Não apenas foi nosso substituto em la cruz, pero nosso intercessor junto ao trono de la gracia. Seu ministério em nosso favor não foi apenas terreno, mas também celestial, porque Cristo está agora em el santuário celestial intercedendo por nós outros. Mire, então, se nós outros somos salvos por la obra que Cristo hizo em la cruz, em el Calvário, pero na obra que Cristo está fazendo por nós outros em el santuário celestial, porque ele se apresenta por nós outros hoje por nossa salvação. Por lo tanto, nós outros somos salvos por la muerte e por la vida de Jesus Cristo. Há um texto de Hermana White, que habla, está desviado de todas as gentes por sua vida e sua muerte. Se o irmão pode encontrar, por sua vida e por sua muerte. Sim. Mais adelante, irmão, 711. É um outro texto desviado de todas as gentes, 711. Mas creio que você tem mais abaixo. Vou ler o texto, se o irmão lo encontra, tudo bem. Habla assim: por sua vida e sua muerte, Cristo demonstrou que a justiça de Deus não destrui sua misericórdia, que o pecado podia ser perdonado e que a lei é justa e pode ser obedecida perfeitamente. As acusações de Satanás foram refutadas. Deus havia dado ao homem evidência inequívoca de seu amor. Aí está. Por sua vida e sua muerte. Somos salvos por la vida e por la morte de Jesus Cristo. Então, nós outros explicamos assim: para uma pessoa ir ao cielo,
às vezes aqui em Norteamérica, pode explicar para que os irmãos entendam desta maneira. Para você ter uma casa, para comprar uma casa, se você não tem dinheiro, você tem que ter um crédito. Se você não tem crédito, nenhum banco vai financiar a propriedade para você, a casa ou a propriedade que queira comprar. Pero você não pode ter débito, você não pode ter um débito. Você não pode ter uma deuda. Se você tem uma deuda, você já está obrigado com essa deuda e não qualifica para comprar uma casa. Então, se para comprar uma casa, você não pode ter deuda, e não apenas não ter deuda, mas você tem que ter um crédito. Sabe que nós outros temos uma deuda com Deus, que pecamos. E, por lo tanto, nós outros não poderíamos ter direito à salvação, porque temos uma deuda, que são nossos pecados. Pero na morte de Jesus Cristo, pagou a deuda que nós outros teníamos. Pero não é necessário apenas pagar a deuda, necessitamos de um crédito. O que é esse crédito? Esse crédito é de um caráter perfeito. É uma vida sem pecado. É uma vida sem tacha, sem mancha. É uma vida completa, desde o nascimento até a morte, com uma obediência perpétua e perfeita. E nós outros também não temos esse crédito. E o que acontece é que a vida de Jesus Cristo é do crédito que um necessita, porque ele viveu perfeitamente a lei de Deus. E sua obediência à lei de Deus é um crédito que um necessita para ter direito à vida eterna. Então, se a morte de Cristo paga a deuda do pecador, e a vida de Cristo é do crédito que ele necessita para sua salvação. Bem, irmãos, vamos ler agora o versículo 11. Vamos volver ao versículo 11. Romanos. E não somente isto. Ele está falando no versículo 10, que nós somos salvos por sua vida. Já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não somente isto. Não somente que nós outros somos salvos por la muerte e por la vida de Jesus Cristo, sino que também nos gloriamos em Deus por el Senhor Jesus Cristo, por quem hemos recebido a reconciliação. Nos gloriamos porque recebimos a reconciliação. Nos gloriamos em Deus, não apenas em la bendição que recebimos, mas também em aquele que nos bendice. Temos uma glória em Deus. É importante ressaltar ainda que devemos nos gloriar em Deus, não apenas em la dádiva de Deus. Ele que bendice é melhor que a bendição. O donador é melhor que a dádiva. Vindo que os bens nos faltem esta vida, podemos alegrar-nos em el Senhor e exultar em Deus, em el Deus de nuestra salvação. Bem, irmão, esta é a primeira parte porque aqui ele está falando dos frutos da justificação. Bem, agora, a partir do versículo 12, Paulo vai entrar em outro tema que é muito interessante. Vamos ver se nos próximos 25 minutos podemos explicar do versículo 12 até o versículo 21, que é um outro tema muito importante de Pablo. Aqui, pode pôr o versículo 12 agora. Pablo vai falar de los dos Adanes. Eu não sei se estou falando a expressão certa, se está correto em espanhol. Eu sei que em português é los dois Adões, mas não sei em espanhol. Eu sei que é Adão, então creio que são Adanes, não? São os dois Adanes. Espero que estou correto, não? Aqui Pablo vai falar de dois homens, vai falar do primeiro Adão, do segundo Adão, e a relação que há de nossa salvação com os dois homens mais importantes da história do mundo. Sabe que ele ensino de los dois Adanes é de vital importância para nossa salvação, porque o destino eterno de todos nós outros
de todos os que têm vivido sobre a terra, está diretamente conectado com esses dois homens, Adão e Cristo, que Pablo chama também ele primeiro Adão e chama ele segundo Adão. Então, nós vamos encontrar esse paralelo entre os dois Adães em 1 de Coríntios capítulo 15 e também Romanos capítulo 5. Pero hoje vamos nos deter apenas em Romanos capítulo 5, que é o estudo que estamos fazendo hoje. Pero se os irmãos querem estudar um pouco mais, estude também 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22. Aí habla também do segundo Adão. Hermano Yoray. Sí. Sí, se dice los dos Adanes. Adanes. Sí, para que se sienta seguro. Los dos Adanes. Entonces, Dios crió toda la humanidad de un hombre, Adán. Isso está en Génesis 1, 27 y 28. Y Satanás arruinó toda la humanidad a través de un hombre, Adán. Dios redimió toda la humanidad en un hombre, el segundo Adán, Jesucristo. La Biblia es clara que en Adán todos mueren y que en Cristo todos somos vivificados. 1 Coríntios 15, 22. Nunca vamos entender completamente todas as implicações e privilégios de nossa salvação em Cristo, mientras não entender nossa situação de condenados em Adão. Então, esses dois passagens que falam sobre Adão são muito importantes. Vamos analisar hoje Romanos. Primeiramente, o versículo 12. Portanto, como o pecado entrou em el mundo por um homem, e por el pecado a muerte, assim a muerte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Em el versículo 12, nesse versículo, Pablo hace 3 declarações acerca do problema do pecado. A primeira declaração: o pecado entrou em la história da humanidade por um homem, Adão, nosso primeiro padre. Segunda verdade: o pecado condenou Adão a la muerte. Terceira verdade: a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Bem, irmãos, hasta a primeira duas partes desse versículo não há problema. O problema está por quanto todos pecaram. Tem esta última parte, por quanto todos pecaram, ha generado controvérsia na história do cristianismo desde os primeiros siglos. Todos morrem porque todos têm pecado personalmente. Quer dizer, todos se morrem hoje porque personalmente pecam, a exemplo de Adão, ou todos morrem porque todos pecaram em Adão, quando Adão pecou. Então, aqui entra a conhecida e controvertida doutrina do pecado original. Esse nome de pecado original essa nomenclatura foi dada por Agostinho. Toda discussão em torno dessa doutrina repousa em la resposta que se dá a esta questão. Los descendientes de Adão receberam como herência o que os descendientes de Adão receberam como herência de sua caída. Esta é a pergunta. Sabe que há uma controvérsia muito grande em las igrejas cristianas, mesmo entre os adventistas e mesmo na reforma, deixe-me dizer, e mesmo na reforma. Porque há muitos que contestam esta doutrina do pecado original, muitos não aceitam, habla que essa é uma doutrina católica, porque ela vindo por Santo Agostinho, e há um problema muito grande, dizendo que não é assim. Então, há controvérsia sobre a questão do pecado original. Quero deixar claro aos irmãos, e é um tema que gostaria que os irmãos se aprofundizaram um pouco mais sobre esse tema, não? Mas esta é a pergunta. Lo que os descendientes de Adão receberam como herência de sua caída. Há 3 opções aqui. A primeira opção, a culpa, luego a condenação. Se há culpa, há condenação.
y las consecuencias de su naturaleza caída. Las consecuencias sería la depravación, ¿no? La culpa y la depravación. La otra posibilidad, ni culpa ni consecuencias. Y la tercera opción sería solamente las consecuencias de su naturaleza caída. Vamos a ver. Entonces, la primera opción, la culpa, y en este caso viene también la condenación, y la consecuencia, que sería la depravación. La segunda opción, ni culpa ni consecuencias. E a terceira opção, solamente nas consequências de sua natureza caída. Quero dizer a vocês que muitos adventistas e muitos da reforma acreditam apenas em la terceira opção, solamente nas consequências de sua natureza caída. Quer dizer que nós outros somos depravados porque heredamos a natureza caída e pecaminosa de Adão. Esta é a convicção de muitos, mesmo na igreja. Pero que ia a respeito da culpa, eles falam, não, nós outros não podemos ser culpados por um pecado que nós outros não cometemos. Pero quero dizer a vocês que esse é um problema já muito velho, desde o quinto século. Agostinho de Hipona, ele viveu em el quinto século, el quarto século, de quarto para o quinto século, ele viveu do ano 354 a 430. Ele dizia que desde que o pecado foi cometido por Adão, ele ha sido transmitido por herência a seus descendentes, ele vício de seu próprio pecado, isto é, o que ele chamou de pecado original. Quer dizer, que ele transmitiu para seus descendentes, para as gerações futuras, ele pecado, seu próprio pecado. Não apenas a depravação, mas também a culpa dele foi para seus descendentes. Ele escreveu assim, você pode ler isso na Wikipedia, se você busca aí pecado original, ele habla assim de Agostinho. Adão tuvo hijos e hijas, herederos de uma vida pervertida, de acordo com sua imagem deformada, e assim seus hijos e os hijos de seus hijos e suas gerações levam em si mesmo a iníqua herência do pecado original de Adão. Uma vida manchada por el pecado, com todas suas consequências, incluindo a muerte. Esto é sintetizando a enseñanza da doutrina do pecado original. Pelágio era um contemporâneo de Agostinho, viveu na mesma época, também nasceu no mesmo ano de Agostinho, mas morreu um pouco antes, morreu em ano 418. Ele ensinava que o homem não hereda o pecado original. O homem não, ele negava essa doutrina do pecado original, que nós outros heredamos a natureza pecaminosa de Adão. Ele dizia que Adão danificou a si mesmo quando caiu em pecado e que seus descendentes foram afetados por seus pecados apenas porque copiam a Adão. Não foram afetados diretamente por seus pecados. Ele ensinava que Adão havia condenado a humanidade por seu mal. Adão deu apenas um mau exemplo e que Cristo, por seu bom exemplo, ofereceu à humanidade o caminho por a salvação através do sacrifício e da orientação da vontade. Então, para Pelágio, todo homem é criado livre como Adão, tendo, portanto, capacidade para escolher entre o bem e o mal. Que cada alma é uma criação individual de Deus, não heredando, por isso, a contaminação do pecado de Adão. Era isso que ensinava Pelágio. Agora, o que ensina Ellen White sobre isto? Vamos ver o que ensina Ellen White antes de volver a Romanos. Ellen White escreveu, eu tenho aí uns textos, irmãos, você tem o texto de Condução del Niño, desta seleção de textos que enviei a você, Condução del Niño. Sim, aí está. Esse texto fala assim, os padres têm uma responsabilidade mais séria de lo que se imagina. Os hijos têm uma herência de pecado. O pecado los ha separado de Deus. Jesus deu sua vida para unir com Deus os eslabones rotos.
debido a su relación con el primero Adán, los hombres solo reciben culpabilidad y la sentencia de muerte. Aquí Mana White habla que reciben la culpabilidad y la sentencia de muerte. Em outras palavras, Mana White está dizendo que a sentença de muerte que foi pronunciada sobre Adão também recebe seus descendentes. Pero Cristo interviene e passa por el terreno onde caiu Adão, soportando todas as pruebas em lugar del homem. O texto seguinte, está no livro Fé e Obras, o seguinte texto, aqui, temos motivo de incessante gratitud a Deus, porque Cristo, por sua perfeita obediência, reconquistou o cielo que Adão perdeu por sua desobediência. Adão pecou. E seus descendentes, e os descendentes de Adão, compartem sua culpa e as consequências. Então, a irmã White creia que os descendentes de Adão compartem sua culpa e também as consequências. Está claro por esta declaração de irmã White. Pero Jesus cargou com a culpa de Adão e todos os descendentes de Adão que se refugiam em Cristo, o segundo Adão pode escapar da penalidade da transgressão. Então, se nós escapamos da penalidade, quando nós aceitamos a Cristo. Pero se não aceitamos a Cristo, compartilhamos a culpa e as consequências. Por lo tanto, a condenação e também a depravação do pecado de Adão. Há outro texto também, o texto seguinte, habla assim: em alto grado, Satanás ha sido bem sucedido em la ejecução de seus planos, por meio da influência, aproveitando-se da ação da mente sobre a mente, ele prevaleceu levando Adão ao pecado. Assim, em sua própria fuente, a natureza humana foi corrompida. Então, a irmã White concorda que a natureza foi corrompida por el pecado de Adão. E desde então, o pecado continuou seu trabalho odioso, atingindo de mente para mente. Cada pecado cometido desperta os ecos do pecado original. A irmã White usa a expressão el pecado original. Cada pecado que uma pessoa comete hoje é o eco do pecado original. Se esse texto não está bem aí, porque foi eu que traduzi esse texto para espanhol, talvez pode ser que tenha que corrigir algumas coisas aí. E mais um texto ainda da irmã White, reflejemos a Jesus. Ela escreveu assim: o pecado, por natureza, se extiende e cresce. Desde o primeiro pecado, quero dizer que em original está, desde o pecado original de Adão, se ha difundido de uma geração a outra como uma enfermidade contagiosa. O pecado é algo que contagia. Então, hermanos, nós entendemos por las declarações do Espírito de Profecia que nós heredamos uma natureza pecaminosa, heredamos uma natureza depravada por el pecado de Adão, porque quando Adão pecou, sua natureza foi cambiada, foi depravada por el pecado, e também nós heredamos heredamos também a contaminação, ou seja, heredamos também a culpa de Adão. Então, irmãos, vamos volver novamente Romanos capítulo 12. Então, a conclusão que nós ligamos vai ter, a conclusão que vamos ligar com relação a esse versículo, vai ter implicações para a nossa salvação, desde que o propósito de Pablo é de apresentar Adão como um tipo de Cristo. Quando estudamos esse versículo em el contexto, dentro da lógica dos argumentos de Pablo, e considerando seus ensinos sobre a justificação por la fé, vamos concluir que Pablo, em el versículo 12, está dizendo que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram em Adão. Quer dizer, nós não morimos apenas por os pecados que nós cometemos personalmente, porque todos morreram porque pecaram em Adão. A lógica de Pablo é que toda a humanidade estava em Adão quando ele pecou. Por lo tanto, toda a humanidade foi implicada ou participou da desobediência de Adão. Assim, a condenação da morte eterna
foi decretada a Adão, que foi decretada a Adão, passou a todos os seus descendentes. Quando Deus falou, quando Deus deu a sentença para Adão, estava dando para todos os seus descendentes. Alguns argumentam assim, pero onde está a lei que habla que os hijos não são, os hijos não podem levar a maldade de los padres de los hijos, cada alma, a alma que pecar esta morirá. Isso vale para nós outros, mas não vale para Adão e para Cristo, porque Adão e Cristo estavam como a cabeça, como os representantes de toda a humanidade. Adão estava numa posição de representante de toda a humanidade, como padre, como representante de toda a humanidade. Cristo também vindo como padre representante da humanidade. Adão não podia cometer nenhum pecado, porque ia afetar toda a sua descendência. Cristo também não podia cometer um só pecado. Portanto, hoje, se meu filho comete um pecado, eu não tenho que pagar por o pecado de meu filho, ou meu filho não tem que pagar por um pecado que eu cometi. Pelo com Adão foi diferente, porque Adão estava em uma posição diferente. Ora, quais são? Eu tenho aqui 5 pontos que eu anotei. Por que todos pecaram em Adão? Por que morremos? Porque todos pecaram em Adão. 5 pontos aqui. Primeiramente, não é verdade que cada um morre porque tem pecado personalmente, como Adão. Porque os ninhos que nunca pecaram personalmente, como Adão pecou, também morrem. Às vezes, há muitos que morrem antes de nascer. Há ninhos que vivem um mês, nunca cometeram nenhum pecado, por lo tanto, morrem. Pero eles não cometeram nenhum pecado para morrer. Como é que eles morrem? Então, eles morrem não porque eles cometeram pecado. Eles morrem porque pecaram em Adão. A única explicação é que a morte é universal, porque todos pecaram em Adão. O segundo argumento, gramaticalmente, o verbo pecaram está em el passado. O verbo em el tempo passado se refere a uma ação que aconteceu em el passado. Gramaticalmente, todos pecaram se refere a um evento singular na história e não a los pecados personais de seus descendentes ao largo da história. Portanto, todos pecaram é um hecho que estuvo allá em el passado. Depois, o versículo 13 e 14. Vamos ler o versículo 13 e 14. O versículo 13 e 14 habla assim: pois antes da lei havia pecado em el mundo, pero donde não há lei, não se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinou a muerte desde Adão até Moisés, aún em los que não pecaram à maneira de la transgressão de Adão, el qual é figura do que havia de venir. Então, está dizendo que a lei foi dada em tempo de Moisés, aí em el Sinaí. Pero a morte reinou desde Adão até Moisés, quando não havia a lei. E se não havia a lei, a gente não estava pecando porque não tinha a lei. Então, você está dizendo, a morte reinou desde Adão até Moisés, aún em los que não pecaram à maneira da transgressão de Adão. Mas eles também morreram. Então, isso é uma prova de que a morte não é resultado apenas dos pecados personais, mas está falando do pecado de Adão. Outra observação. 4 vezes em Romanos 15 a 18, mais tarde vamos ler, Paulo diz que ele fala do pecado de Adão. Não esses pecados personais. Trajo o julgamento ou condenação a toda a humanidade. Por lo tanto, no contexto do versículo 12, deixa claro que todos morrem porque todos pecaram em Adão. E no versículo 19, ele resume seu argumento dizendo, por la desobediência de um homem, todos foram hechos pecadores. Adão é um tipo de Cristo, porque o que ocorreu para nós outros em Adão foi deshecho em Cristo. Se insistimos que todos morrem porque pecam como Adão pecou, devemos concluir que todos são justificados porque obedecem como Cristo obedeceu. Esse argumento não está
nessa explicação de Pablo, torna a justificação por la fé e justificação por las obras. A analogia de Pablo aqui é que todos pecamos em Adão e, portanto, estamos condenados à morte eterna em Adão. Assim, todos obedecemos em Cristo e, portanto, somos justificados em Jesus Cristo. Sabemos, então, aqui quando habla de la morte, está falando de la morte eterna, não? Porque a condenação que foi dada para Adão foi de la morte eterna. Vamos ler agora dele versículo 15. Vamos ver se já terminamos, porque quero dar tempo aos irmãos para ver as perguntas. Temos alguns versículos para explicar. Pero el don não é como a ofensa. Porque se por la ofensa de aquele uno murieron muitos, quando a ofensa de aquele uno, está falando de Adão, quanto mais abundaram por muitos a graça de Deus e a dádiva por graça de um solo homem, Jesus Cristo. Sempre há aqui, Jesus Cristo é um tipo de Adão, porque os dois estavam como cabecilhas da humanidade, mas também é um antítipo, não? Porque aquilo que Adão arruinou a humanidade por seu pecado e Cristo deshecho o que foi hecho por Adão. Versículo 16. Nem tampouco, versículo 16. E com ele dom não sucede como em el caso de aquele que uno que pecou, porque certamente o juízo vino a causa de solo pecado. E está falando aqui do juízo para a humanidade, vino a causa de solo pecado para condenação. Solo pecado trajo condenação para toda a humanidade. Pero el dom vino a causa de muitas transgressões para a justificação. Então, nós vamos ver que a graça é maior que o pecado, porque a condenação vino de solo pecado, o dom da graça vino de muitos pecados, porque somos redimidos do pecado de Adão e também das transgressões que nós outros cometemos. Versículo 17. Pois se por la transgressão de solo reinou a muerte, a transgressão de a transgressão de Adão, reinou a muerte, muito mais reinarão em vida por solo, Jesus Cristo. Los que recibem a abundância de la graça e o dom de la justiça. Sempre havendo esta comparação entre o que nós outros recebemos por Adão, por sua transgressão, a morte. O que recebemos por Jesus Cristo, a abundância de la graça e la vida. Versículo 18. Assim que, como por la transgressão de vino a condenação a todos os homens. Aqui é incontestável, não? A transgressão de que é a transgressão de Adão, vino a condenação a todos os homens, de la mesma maneira por la justiça de vino a todos os homens a justificação de vida. Irmãos, versículos 18 e 19 são vitais em la compreensão da justificação por la fé. Porque aqui vai mostrar que o pecado de Adão foi imputado a todos os descendentes, a toda a humanidade, aunque eu não estava lá. Alguém uma vez me aproximou, pastor, pero que culpa tenho eu? Eu não estava lá quando Adão pecou. Por que eu fui condenado por um pecado que eu não cometi? Há injustiça. Não há injustiça se não for também com a questão com a maneira como somos justificados. Porque eu não estava lá quando Cristo obedeceu. E Cristo teve uma vida justa. Cristo obedeceu a lei de Deus. E a justiça dele é imputada sobre mim, da mesma maneira que o pecado de Adão é imputado sobre mim. Eu não estava lá quando Adão pecou, mas eu não estava lá quando Cristo obedeceu. Mas eu posso ser justificado por la justiça de Jesus Cristo. Versículo 19. Porque assim como por la desobediência de homem, los muitos foram constituídos pecadores. La obediência de homem, de Adão.
Assim também por la obediência de um, los muitos serão constituídos justos. Hermanos, aqui está um ponto vital. Nós outros somos justificados por la justiça de Jesucristo. La justiça de Jesucristo é a obediência de Jesucristo. Jesucristo obedeceu perfeitamente a lei de Deus. Ele obedeceu a lei de Deus desde seu nascimento até sua morte. Ele obedeceu a lei de Deus de maneira plena, absoluta, 100%. Ele obedeceu a lei de Deus perpetuamente durante toda a sua vida. Por lo tanto, apenas a obediência de Cristo é meritória, é isso que nós outros devemos entender. Nós outros obedecemos como consequência de estarmos em Cristo. É verdade que obedecemos, e vamos estudar isso mais adelante. É verdade que a vida do crente é uma vida de obediência, é verdade. Mas nós outros temos que entender que nossa obediência não tem méritos em nossa justificação. Apenas a obediência de um, é que habla a obediência de um apenas, que é a obediência de Jesucristo, que pode operar nossa justificação. Irmãos, em la igreja, muitas vezes, nós falamos muito sobre a morte de Jesus. As igrejas protestantes falam muito sobre a morte de Jesus. Que precisamos da morte de Jesus, a morte de Jesus paga nossos pecados. Mas nós outros não falamos da obediência de Jesucristo. Sim, em la igreja falamos da obediência de Jesucristo, mas nós outros na igreja não falamos da obediência vicária de Jesucristo. A obediência vicária significa que ele obedeceu por mim e por você. Que a obediência dele é a única que pode tornar-nos justos delante de Deus. Então, se há um texto que queria ler aos irmãos, está em Mensagens Celestos, volume 1, tomo 1, página 43, criou Adão. Sim, esse texto aí, 2 textos que eu quero ler antes de terminar aqui. Criou Abraão a Deus. Aqui, Manoel Roy está comentando Romanos 4, 3 a 5. O Manoel Roy estava assim: a justiça é obediência à lei. A lei demanda justiça. E ante a lei, o pecador deve ser justo, pero é incapaz de serlo. A única forma em que pode obter a justiça é mediante a fé. Por la fé pode apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor coloca a obediência de seu Filho. Mira, habla os méritos de obediência, a mesma coisa. E o Senhor coloca a obediência de seu Filho em la cuenta del pecador. Isso é atribuir, não? A justiça de Cristo é aceptada em lugar del fracasso del hombre. E Deus recebe, perdona e justifica a alma creyente arrepentida, la trata como se fuera justa e la ama como ama su hija, su hijo. De esta maneira, a fé é contada como justiça e a alma perdonada avança de graça em graça a uma luz maior. Então, a única maneira em que nós outros podemos ser justos é porque a justiça de Cristo, a obediência de Jesucristo é puesta em la cuenta del pecador, quando esse pecador aceita Jesucristo. O outro texto, o texto seguinte, também é muito interessante. Toda alma pode dizer, mediante sua perfeita obediência, Cristo ha satisfeito as demandas da lei. E minha única esperança, irmão, preste atenção, minha única esperança radica em acudir a Ele como meu substituto e garantia. Ele que obedeceu a lei perfeitamente por mim. E nós outros falamos que ele obedeceu perfeitamente a lei, mas aqui na irmã vai assim, aquele que obedeceu a lei perfeitamente por mim, irmãos, graças a Deus. Graças a Deus. Ele obedeceu perfeitamente a lei por mim. Ele obedeceu perfeitamente a lei por você. Ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus por cada um que aceita Ele. E porque nós outros aceitamos a Ele, Ele obedeceu perfeitamente, Deus pode justificar-nos, Deus pode perdonar-nos e aceitar-nos. É a única maneira que um pode ser justo. Não importa se você tem 20, 50, 100 anos de igreja. Não importa se você nasceu na igreja. A única maneira que você pode ser justo não é por seus 30, 40, 50 anos que você estuda na igreja. Não é por sua posição. Não é porque você é membro da igreja. Não é porque você é membro da reforma. Não é nada por isso. É porque Cristo obedeceu perfeitamente a lei por você. Essa é a única
a única razão. Então, deixa-me concluir dizendo o seguinte: quer ser reconhecido usted como pecador, condenado para a morte eterna. Já pode tirar o texto, irmão. Quer você seja reconhecido como pecador e condenado à morte eterna, ou seja declarado justo ou qualificado para a vida eterna, isso tem todo a ver com a história de Adão ou de Cristo. Em base da obediência de Adão, eu sou reconhecido pecador. Em base da obediência, em base da desobediência de Adão, eu sou reconhecido pecador. Em base da obediência de Cristo, eu sou declarado justo. Segundo ponto, se eu pertenço à humanidade produzida por Adão, eu sou pecador e condenado à morte eterna. Pero, se eu pertenço à humanidade iniciada por Cristo, eu sou declarado justo e qualificado para a vida eterna. Em outras palavras, meu destino eterno repousa em que humanidade eu elegi pertencer. Terceiro ponto, todos estamos em Adão em la criação. Esta é uma situação sem esperança que lidamos por nosso nascimento, da raça caída, da raça humana. Assim, todos nós outros, por natureza, somos filhos de la ira, conforme escreveu Pablo aos Efésios 2, versículo 3. Mas as buenas notícias é que Deus nos ha dado uma nova identidade e uma nova história em Cristo. Esse é o supremo dom para a humanidade. Nossa posição em Adão é por nascimento. Nossa posição em Cristo é por la fé. O que Deus tem hecho por toda a raça humana em Cristo é dado como um dom gratuito, lo qual nós outros não merecemos, pero deve ser experimentado esse dom. Para que esse dom precise ser experimentado, ele tem que ser recebido e aceitado por la fé. Se torna efetivo apenas por la fé. 4 pontos. Adão e Cristo pertencem a campos diferenciados e não podem ser reconciliados. Adão é igual ao pecado e morte. Cristo é igual à justiça e vida. Consequentemente, é impossível alguém pertencer subjetivamente a Adão e Cristo ao mesmo tempo. Não é mais essa possibilidade. Aceitar a Cristo por la fé significa renunciar totalmente a nossa posição em Adão. Isso é a importância do batismo. Em o batismo, nós outros vamos falar isso em la classe jueves. Morimos por la família de Adão e ressurgimos para a família do segundo Adão. Assim, a raça pode ser dividida apenas em 2 grupos. A raça adâmica, composta de muitas nações, tribos e crentes em todos os que estão em Cristo. Por causa do Evangelho, podemos elegir qual dos 2 grupos queremos pertencer. Podemos permanecer em Adão por la incredulidade e escolher os resultados de seu pecado, ou por la fé, nós podemos unir-nos a Cristo e receber os benefícios de sua justiça. Mas um último ponto. Pertencer ao primeiro Adão não depende de nossa escolha, porque todos estamos allá. Aí nascemos. Aí estamos. Todos nascemos condenados à morte eterna. Pero pertencer ao segundo Adão depende de nossa escolha, depende de elegirmos a Jesus e aceitarmos hoje. Então, se nós outros queremos apelar a todos que estão escutando para que, por favor, acepte pertencer ao segundo Adão. Vamos ler os 2 últimos versículos para a conclusão. 20 e 21. Vamos ler esses 2 versículos e assim concluímos. A lei entrou para agrandar a ofensa, pela lei se introduziu para que o pecado abundasse. Mas quando o pecado abundou, superabundou a graça. Versículo 21.
para que, assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinou por la justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo termina dizendo: é verdade que todos estamos condenados em Adão. É verdade que o pecado reinou por el pecado de Adão. Pero é verdade que la gracia é maior que o pecado. Porque donde abundou o pecado, superabundou a graça. De la mesma maneira que Jesus é maior que Adão. De la mesma maneira que a obra que Jesus realizou por nós outros é maior do que a ruína que foi operada por nós outros por el pecado. Por lo tanto, que Deus nos bendiga, hermanos, e vamos dizer graça, não? E vamos estar agradecidos a Deus e dizer amém, porque donde abundou o pecado, superabundou la graça. E assim que uno pode ser justo e pode ser salvo e poder ter vida eterna. Aquele que crê em el Hijo não tendrá a vida, mas aquele que não crê em el Hijo não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que Deus nos bendiga. Amém.